Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lara Sellen, advogada, mentora e conselheira especializada em gestão, estratégia e planejamento de sociedades de advogados há mais de 25 anos. Sou também autora de 20 obras sobre gestão de escritórios. Esse é o programa Papo de Sócios, voltado para advogados e advogadas que querem saber mais sobre o funcionamento de bancas de advogados em todo o país. Nosso objetivo aqui é falar das transformações pelas quais passam a advocacia brasileira e os impactos para sócios e advogados. Então vamos ao nosso episódio de hoje. Hoje eu vou conversar com duas sócias, a Liz Marília Vec e Fernanda Terra, fundadoras do Terra e Vec Advogados, com sede em Goiânia. A Liz é tributarista com mais de 23 anos de atuação, referência na defesa estratégica de contribuintes no contencioso judicial e administrativo em todo o país. Ela participa ativamente de grupos de trabalho e debates nacionais sobre a reforma tributária. Conselheira e ex-membro consultora da Comissão Especial de Direito Tributário do Conselho Federal da OAB. Ela é palestrante, escritora, autora de livros de ficção e não ficção, transita entre o direito e a teologia reformada e a literatura, levando uma visão ética, madura e aplicada da vida profissional e social. Também desenvolve o trabalho social desde 2007 no terceiro setor, liderando uma ONG dedicada à recuperação e reinserção social de mulheres em situação de dependência química. Já a Fernanda é tributarista também, com atuação consolidada em contencioso judicial e administrativo tributário, desenvolvimento de políticas fiscais, administração de passivo tributário, entre outros. Ela é embaixadora do Mulheres no Tributário de Goiás, foi diretora da OAB Goiás no triênio de 2022 a 2024, é diretora do Núcleo de Reforma Tributária da Academia Goiana de Direito Tributário. É professora convidada da especialização em Direito Tributário da UFG Goiás e, além disso, além da prática jurídica, ela é proprietária da franquia Plié no Shopping Flamboyant de Goiânia, o que amplia a sua visão empresarial sobre as questões tributárias e fiscais na prática. Eu já quero agradecer a presença delas aqui no nosso podcast. Estou ansiosa para saber a visão que elas têm sobre a TRVEC e o futuro das sociedades de advogados. Meninas, sejam muito bem-vindas ao Papo de Sócios. Vocês são duas queridas que eu tenho na minha vida há muitos anos e sócias que eu admiro muito pela trajetória, por como vocês lidam com o escritório. Então, quando eu pensei assim, nossa, eu vou convidar. Será que eu convido separado ou convido junto? Não, vou convidar junto porque o afinamento é tão grande que vai ser. Eu tenho certeza que a gente vai passar aí uma horinha conversando sobre 1000 assuntos. Então, sejam bem-vindas, a palavra está com vocês e a gente já começa o nosso bate-bola aqui. Ai, que delícia estar com você, né? Você já passou tanta coisa conosco, desde a organização do escritório, a profissionalização do escritório. Como um dos momentos mais difíceis do escritório da nossa vida, você também estava conosco. Mas é engraçado que você passou esse momento tão difícil conosco, mas quando eu vejo você, eu só penso em coisa boa, não é? É uma coisa, a Lara é solar. Então, É, assim, obrigado pelo convite. E é muito bacana estar aqui com você, falando para a sua audiência seleta. Show de bola. é verdade. Eu acho que você é a prova de que o cliente pode sim se tornar amigo, porque a gente sempre fala aqui no escritório que cliente não é amigo, cliente é cliente. Mas o meu coração tem ternos afetos por você. É bom falar com você, é bom recorrer a você. Então, eu já reputo que a gente construiu algo além da relação de trabalho. Com certeza, Liz, é uma coisa assim que eu acho que quando dá esses matches, né? Porque acaba sendo uma relação de muita confiança, né? Vocês confiarem no profissional enquanto está naquele momento, e a gente também, como profissional, confiar no cliente, porque a gente só consegue orientar, a gente não consegue fazer a coisa acontecer, né? A gente só dá assim, vai por ali, tenta por aqui, e aí a gente vai construindo. Mas é isso, eu acho que. Algumas vezes a gente dá essa sorte de encontrar pessoas que têm a mesma vibração, que têm. Enfim, a gente vai ficar rasgando um monte cedo aqui. Não, Mas, eu tenho ó, muito, Lara, eu tenho muito afeto, mas eu só vou subir para a categoria de amigo o dia que eu me enfiar nas suas viagens. bom, convite já foi feito, né? Várias vezes. Agora falta só comprar passagem e ir, né? Porque é E, isso. né? Tá Os bom, convites já foram feitos várias vezes, né? tá certo. Enfim, muito bom.
Uma coisa que, assim, já entrando no nosso papo, que eu sempre falo com quem eu convido, é que, óbvio, quando a gente vê a Liz, a Fernanda, escritório aí, quantos anos de escritório já? 20? 24. 24, né? Vocês já com uma história consolidada, com uma especialidade reconhecida. Às vezes a gente esquece que a gente já foi estagiário uma vez na vida, né? E como aqui a gente está falando para advogados e advogadas de vários momentos de vida, eu sempre gosto de voltar um pouquinho. Porque, assim, a gente se conhece em algum momento para frente, mas eu não sei como é que foi esse começo. Como é que vocês se encontraram ou antes de se encontrarem? Conta aí um pouco. Você vai Fica do primeiro ou vou eu, palitinho aí. Liz? Quem vai primeiro? Pode falar. Bom, eu até vou primeiro porque nesse mês de maio faz 30 anos que eu me tornei estagiária pela primeira vez, né? Que eu entrei no escritório de direito tributário. Eu tinha 19 anos, o mês que eu fiz 19 anos, eu virei estagiária de direito tributário e estou até hoje, né? Minha experiência foi, eu estava procurando um estágio, pedindo para amigos, já que eu não tinha ninguém da família, que era advogado, que estava no direito, eu queria conhecer a advocacia, conhecer vários ramos. E aí, direto do túnel do tempo, o advogado precisava de alguém que soubesse trabalhar com Windows, porque estava na virada do DOS para o Windows, né, começando a ter internet no país em 1995, e então eu fui contratada. E fiquei nesse escritório por quase 5 anos, fiz quase toda a faculdade lá. Saí de lá quando a Liz me apresentou o doutor Demerval Fernandes, que era um escritório de tributário, Então, que vocês já já eram tinha. amigas antes. Não, não, assim, a gente se conheceu em 99, né, Liz? Foi, A no gente meio se do ano. conhece. Até deixa eu dar uma ré. Uma coisa que eu acho que é legal a gente compartilhar aqui, que é daquelas que não vão estar em currículo nenhum. Eu tinha recebido uma profecia lá de que abriria-se uma porta de emprego para mim e daquelas viriam todas as outras. E aí eu entro nesse estágio de direito tributário, nem sabia o que era direito tributário, e de fato, a partir daí vieram todas as outras. Porque eu fico 5 anos nesse escritório, conheço a Liz numa igreja pequenininha, né? Nós somos evangélicas e estávamos numa igreja pequenininha, Beijo de bairro. igreja de bairro. O pastor da Liz foi meu colega de ensino médio, então a gente se encontrou ali, apesar de sermos contemporâneos de faculdade, né? Fomos nos É. encontrar nessa igreja. E aí a Liz foi convidada para fazer parte desse quadro societário, ela vai contar depois, e me chamou para ir lá conhecer o doutor Demival. E eu comentei que tinha feito a prova da OAB na época de direito tributário. E ele falou: você fez a prova? Eu falei: fiz. Ele falou: então, peraí, eu nem sabia que era ele que aplicava a prova de direito tributário. Na época eram aquelas provas regionais, né? Que cada. E era o doutor Demerval que aplicava. Ele foi olhar minha nota, eu tirei 10. E Uau. aí eu já saí de lá com um convite para ser sócia. Foi onde nós fomos sócios pela primeira vez, juridicamente, né? Mas a gente já estava com uma parceria, ela já estava me indicando alguns clientes. Primeiro cliente que nós pegamos juntos, outubro de 1999, uma execução que terminou em 2017. Uau. Então, bom, foi assim, pedindo, oh, me ajuda, me arruma um estágio aí, me arruma um estágio. Foi assim que eu comecei na área que eu estou até hoje. Que barato. Muito bom, muito bom. Nossa, e aí? E o seu lado da moeda, Liz? Bom, a minha mãe entrou no fisco em 1976 e ela estava grávida de mim. Ela entrou em janeiro, eu nasci em dezembro. E eu costumo brincar que eu escutei de base de cálculo, fato gerador e alíquota desde a barriga dela, porque eu nunca tive dúvida de que eu faria, que eu queria direito tributário desde o dia 1 da faculdade. Então, eu, ao entrar na faculdade, já sabia que eu ia trabalhar na área tributária. Era assunto de almoço lá em casa. Quem conhece minha mãe sabe, o direito tributário ela só fala sobre isso, né? Até hoje. Até Até. hoje, ela é ativa até hoje e ela só fala sobre isso. Então, eu sempre é direito, então vai ser o tributário. E isso direcionou bastante. Então, meu primeiro estágio, a minha carteira foi assinada a primeira vez em 1996.
Meu primeiro estágio foi no Sindicato dos Auditores Fiscais. E eu trabalhei lá um tempo. Depois, o meu segundo estágio foi na Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás, que eu estagiei aí eu fiquei até formar e depois me tornei assessora, já depois de formada, e depois a CIEG se tornou uma cliente do nosso escritório, meu e da Fernanda. Então eu entrei na CIEG, fiquei lá trabalhando como estagiária, foi um aprendizado riquíssimo. Desde cedo, eu sempre puxava a coisa para o lado tributário, e eu já trabalhava com empresas ali, a CIEG sempre cheio de empresários. Estava nascendo naquele momento, em Goiás, uma associação que é muito grande hoje, que é a DIAL, e ela usava uma sala que era em frente à sala do jurídico. Então, eu conheci todo mundo da composição da DIAL, porque eles passavam lá, dava tchau, entrava na minha sala, tomava do nosso café, às vezes chamava a gente para dar assistência de alguma coisa, porque eu estava usando a estrutura da entidade onde eu trabalhava. Então, começou aí. Aí, no último ano da minha faculdade, aconteceu a coisa mais importante da minha vida, que foi a minha conversão. E eu converti assim, mesmo. Foi assim, um divisor de águas na minha vida, uma mudança radical. E lá nessa igreja de bairro, um dia, o pastor, que era amigo meu também, e me apresentou a Fernanda. Então, assim, foi surpreendente. Direito tributário era uma coisa que as pessoas não falavam. Não tinha isso. Ah, tinha tributarismo, não tinha isso. Aí ela falou, eu sou direito tributário e irmã em Cristo. Eu falei, mas não tem que perguntar mais nada. Já fez, já É puxou. nós duas. Não, E até daí, porque então, a gente está falando aí de 99 por ali, né? A gente Isso, só tinha 10 anos de Constituição, que é quando ainda estava muito exatamente. bebê ainda toda essa história, um monte de tese, um monte de, nossa, gente do bem e do mal acontecendo de tudo ali naquele momento, né? Então, realmente, assim, para duas jovens acadêmicas, já desde o dia praticamente um, né? Praticamente um é, das duas, Sim, né? sim. Definir uma carreira que é a carreira de vocês, né? E aí, óbvio, que facilita horrores é, nas escolhas do que estudar, nas escolhas de que cliente atender, nas escolhas, enfim, todas essas escolhas que a gente vê muita gente batendo cabeça, né? Tenta um negócio, aí tenta outro, aí vem, ah, não é isso. Não, e vocês não aceleraram o processo um monte, né? Eu tenho certeza que fez total diferença. é, Eu acho que eu não escolhi, Lara, eu acho que eu fui escolhida, né? O direito tributário, assim, eu caí ali sem saber muita coisa e fiquei, e nunca nem tive, nunca nem pensei em sair, porque as coisas foram acontecendo e deram sempre muito certo, né? Em 2001 a gente abre o nosso próprio escritório, então, Ah, então e vocês ficam lá com aquele sócio, mais quantos anos, assim? Dois, três? um ano e meio só, Um ano e um ano e meio. meio. um ano e meio. É. Aí a Ele gente foi um dos primeiros tributaristas de Goiás, Uhum. e meu pai também era advogado. E meu pai trabalhou com ele em Goiânia quando meu pai se formou em direito e trabalhou um curto período como advogado, porque logo meu pai entrou para a Saneago e ficou na Saneago até quando aposentou, e já esse mês faz 4 anos, né, que meu pai partiu. Então, eu já conhecia, sabia quem era o Dr. Demerval, porque eu lembro do meu pai trabalhar e eu ir lá brincar com a máquina de escrever, pequenininha. Então, quando ele procurou, porque ele tinha feito a prova de direito tributário, e ele veio elogiar minha prova, ele veio elogiar e já veio com o convite. Que Que ele legal. fazia, ele fazia É isso, que ele já sabia checava de a prova. onde você vinha, já tem toda essa coisa que é, o interior traz para nós, né? De você É, saber quem é, né? Da é. onde vem. Aí a gente acha Isso é assim, uma né? coisa do goiano, né? A Fernanda fala isso, que a Fernanda é de Brasília. E ela Aham, fala que isso é uma coisa do goiano, gente. Quando eu vejo, eu estou fazendo isso com as minhas meninas. Não, mas você é filho de quem? é
Isso é isso. uma coisa do coelho. Eu não faço, viu, gente? Eu acho isso feio, bobo, de interior. Não faz isso, não. Você não faz isso, Aí não, lá em Ismael. Campo Grande a galera faz isso também, né? Da onde você Gente, veio, quem que você é filho de Mas, quem, sobrinho de quem, é isso. Lara, você sabe que a primeira vez que me perguntaram isso, eu fiquei olhando assim para a pessoa e falei assim: "Ué, sou do meu pai e da minha mãe." Mas não foi uma coisa inocente. Eu não estava entendendo a pergunta, né? Eu não estava entendendo a profundidade da pergunta, a goianidade que essa pergunta carrega, né? eu Eu acho até ganhei, engraçado. Eu eu acho até muito ganhei, engraçado. recebi o título de cidadã goiana esse ano, né? A lei Parabéns. foi ano passado. E esse ano eu recebi. Aí no meu discurso eu falo sobre isso, que essa goianidade de quem você é, esse era o seu status social, é o filho de quem você é, né? Eu ainda disse que eu ensino as minhas filhas a falarem que elas são filhas de goianos, que trabalham, um povo bom. Eu fiz até uma rima, depois eu vou lembrar que eu te falo no Ficou podcast. linda, por sinal. É, eu falei assim, que vê, é um povo que pega um violão, faz 1 milhão, né? Que a gente é sertanejo, e etc, etc. E a gente, no mundo de tantos privilégios, que a riqueza é sempre concentrada e partilhada em determinado grupo, nós que temos o desejo, e talvez eu, porque não tenha isso, né? Apesar de ter pais assim excepcionais, né? Meus pais são pais de verdade, que exercem até hoje a função de pai e mãe. A gente tem que fazer diferente, né? E não perpetuar aquilo que de certa forma, resguarda privilégios e mantém o mundo, principalmente o nosso país, na divisão tão de classe, né, de renda tão brutal que o Brasil tem. Mas o papo não é esse, não é um papo Mas você sabe o que socialista. está me remetendo isso? Mas é que esse nosso papo é muito livre, gente. É como se a gente estivesse Não. aqui em casa, tomando café, enfim. É, você sabe que toda vez que isso acontecia, porque meu avô era muito assim, né? Então eu chegava com um namoradinho qualquer para apresentar para ele, ele fazia toda a bateria, onde você vem, que você entra. Sim, Tá, tá. E aquilo, talvez quando jovem, a gente fica meio constrangido assim, que fala, ai, vô, credo, né? Para de ficar perguntando, né? Que coisa mais invasiva. Mas olhando hoje um pouco para trás, eu acho que é um pouco de honrar as suas raízes, sabe? Eu não vi assim só para querer saber, ai, quem é, o que faz, né? Se tem A, se tem B, se tem C. Mas era coisa assim de quem é a tua família? De que árvore que você caiu? Porque a gente vai medir um pouco a árvore, né? O fruto pela árvore, porque é isso, né, gente? Não, mas muito legal. E muito legal saber que, assim, essa construção que eu vejo assim, que apesar da Fernanda dizer, né, o direito tributário me escolheu, não fui eu que escolhi o direito tributário, às vezes eu tenho certeza que a coisa já vem escolhida de outro lugar, porque a vida vai se encaixando de uma forma que ela vai fazendo tanto sentido que você fala, eu não precisava também ter todas as respostas vão chegando, eu só não preciso ter medo de encarar essas novidades que vêm, que talvez eu nunca tivesse parado para pensar e tal, mas de repente vem, eu falo, parece interessante, bora lá, e a coisa vai fluindo e a gente vai agarrando amor, né, pela coisa, né? essa Esse... sua fala é tão boa, porque de vez em quando eu fico pensando assim, né, Liz? Quando a gente começou o escritório, eram R$ 400, né? R$ 400, mais ou menos, que a gente tirava por mês. E a gente casou, teve filho. Eu falo assim, É, como é que deu certo? A coisa Certo? vai acontecendo, né? Vai. Como é que é? O caminho se faz no caminhar, é isso, né? A gente vai Ou a caminhando. gente dá o passo, Deus bota o chão, e tem várias explicações para isso, né? Mas o que importa é isso, quando a gente olha, né, essa trajetória e vocês tão abraçadas no tributário e hoje, depois de idas e vindas desse tributário ao longo da história, né, teve a era de ouro do tributário, aí de repente você tem uma escassez de tese absurda em muitos anos ali, e de repente a gente está num renascimento do tributário hoje, com reforma, que vai dar pano para manga, isso vai, enfim, né? Tiro, porrada e bomba em torno dessa reforma tributária,
Mas é isso, né? O legal é de ter esse acompanhamento de tantas décadas de uma matéria que foi sendo amadurecida na medida em que o próprio país vai mudando e vai amadurecendo e vai tropicando e vai levantando e vai fazendo as coisas acontecerem, que a gente, assim, olhar para o escritório, né, hoje, como um escritório especializado, e a gente com um desafio grande de tecnologia, de mil coisas mudando, gerações mais novas, não tem como eu não entrar num assunto que nos une, né? Que é a gestão desse próprio escritório, que vai além das pessoas, da produção, toca o marketing, toca a tecnologia, toca cliente, enfim. Como é que está isso hoje? Como é que vocês definem essa advocacia estratégica, que a gente tem que ter esse olhar, nesse mundo altamente tecnológico, cheio de mudanças, e reforma tributária e tudo? Lara, até o advento da Lara Sellen no nosso escritório, tudo era feito de forma muito empírica, porque as nossas universidades, ainda não estão preparadas para colocar no mercado advogados que vão tocar negócios, e não exclusivo. Principalmente, eu vou falar da nossa realidade, né? Nós estamos aqui no centro do país e as universidades que têm aqui, até aonde eu acompanhei, não estavam preocupadas em formar profissionais para tocarem os seus próprios negócios. Então, uma mentalidade muito direcionada para concurso público. Então, nós não aprendemos a gestão de um negócio antes de entrarmos no mercado. Nós entramos no mercado e fomos aprendendo. Eu tenho o privilégio de ter uma sócia que tem uma mente poupadora e muito matemática. Então, isso foi um privilégio para mim. E quando nós começamos, tinham mais dois, depois saiu um, depois ficou um, e os dois também não tinham essa mente que ela tem. Então, isso para mim foi um privilégio, né? Ter esse cuidado. E no decorrer do processo, à medida que você vai aprimorando os procedimentos e trazendo conselheiros que vão apontando caminhos, você vai tornando a governança mais transparente. E esse processo, ele, no nosso caso, que já são 26 anos juntas e 24 anos como sócias, ainda tem o desenvolvimento pessoal. Nós duas, né, e eu falando muito por mim, eu tenho uma preocupação de me desenvolver pessoalmente. Eu quero ser uma Liz Marília hoje melhor do que a Liz Marília de quinta-feira, né? Eu quero ser uma Liz Marília melhor do que a Liz Marília de um ano atrás. Então, nesse desenvolvimento, você vai. Conversávamos semana passada a respeito de princípios éticos sutis. Existe uma ética é, global e existem questões sutis. Você, quando caminha com pessoas que têm valores éticos refinados, você tem a opção de, se você não quer refinar os seus valores, não caminhar com aquelas pessoas, ou então você tem a opção de refinar os seus valores. E eu percebo que nessa caminhada nós fomos refinando os nossos valores, né? Aos poucos, no dia a dia, nas nossas conversas, nas nossas decisões. Nós não éramos como somos hoje, e quando eu olho para trás, eu acho que hoje nós estamos melhores. Inclusive, hoje de manhã nós tivemos reunião com um cliente, ele ainda falou que, inclusive, nós não envelhecemos. E ele viu a gente há 10 anos atrás. Então, eu Adoro esse acho que nós feedback. estamos melhores. Isso tem a ver com o nosso desejo de ter uma governança moderna, transparente, mas, acima de tudo, ter uma governança ética. A gente pode brigar por inúmeros motivos, mas a gente nunca teve uma briga ética, né? Porque nesse Verdade. ponto o prumo ficou bem alto e a gente vai tentando alcançar. Perfeito. É Quer isso. complementar, Fê? Não, eu acho que a Alice fez um bom cenário, assim, eu acho que a sua entrada no escritório foi 2015, 2016, 14, Por aí, 14, 2000, por aí, 2014. né? 14. Então, Foi. nós já tínhamos, o quê? 13 anos de existência, né? 13 anos que a gente foi muito intuitiva, sempre muito intuitiva. De fato,
nunca fizemos outra área, então o direito tributário sempre foi o foco e foi o que nós fizemos. Eu trouxe dessa bagagem minha de escritório, era o contrato, a proposta, a planilhinha de Excel, até quando você chega, eram as mesmas que eu trouxe dessa minha experiência de escritório e a gente seguiu até ali. Então, você, de fato, quando chega no escritório, traz um novo olhar, né? Ah, não é muita coisa a gente acertou, intuitivamente a gente fez certo, né, Lisa? Até hoje, quando a gente faz um balanço, a gente fala, poxa, a gente não dava nome nisso aqui, mas isso aqui é isso, né? É, então é isso, é esse desejo de estar melhorando, de fazer as coisas certas, né? Uma coisa muito simples, que eu não sei se você entra em escritório até hoje, hoje eu acredito mais não, mas você conhece a realidade dos escritórios do Brasil inteiro. Nós nunca misturamos pessoa física com pessoa jurídica. Eu sempre tratei o escritório como uma entidade. Eu sempre falava, gente, o escritório, nós estamos protegendo o escritório. Vamos ver se o escritório, o que que é bom para o escritório. Então, acho que isso, do ponto de vista de gestão, mesmo que a gente tenha demorado para profissionalizar, é, foi acertado, né? Foi Não acertado. tem a menor dúvida disso. Esse é um dos pontos mais é, divisores de águas para você poder realmente assim entender primeiro abrir a empresa, né? A primeira coisa é ter a sociedade. Eu acho que esse é um ponto fundamental e aí fica para quem está assistindo e que é informal, já corre e abre a tua sociedade, que seja individual, não importa, mas abra, porque nesse momento morre um advogado informal e nasce realmente um respeito, né, por uma Uhum. outra pessoa que é jurídica que precisa cumprir lá a sua contabilidade, todo o seu, né, suas obrigações tributárias também, né, porque é isso que vai deixando a gente realmente mais ciente de que você está diante de uma organização, não é a extensão da minha casa, né? E aí, a partir disso, obviamente, que outras decisões são tomadas. Eu tenho certeza que ao longo desses primeiros, até a gente se cruzar, é óbvio que vocês já faziam muita coisa que não davam nomes, porque não, talvez não sabiam o nome, ou vai lidando. É uma pessoa que você contrata, você está fazendo um RH. Se Uhum. acertou a forma de remunerar, etc. E é outro problema, mas assim, você está fazendo. Quando você está na agenda de papel, organizando seus prazos, você está fazendo uma controladoria, né? Quando você está trocando cartão com o cliente, você está fazendo marketing. O que acaba acontecendo é que tem, na medida em que o tempo vai passando, o escritório ele vai pedindo uma sofisticação maior. Por quê? Porque a gente já testou que a gente é bom em várias coisas, você já vê que você tem condições de fazer um crescimento, e é nesse crescimento que dá medo, porque você fala assim, como é que eu vou crescer? Vou botar mais 200 processos para dentro. Vou trazer mais 30 clientes para dentro. Dá, a gente já está respeitado, todo mundo. Mas e, né, e aí a entrega? Como é que eu faço? Eu não vou ter noite, não vou ter dia, não vou ter fim de semana. Quem que eu contrato? Como é que eu confio? Aí você começa uma série de outras coisas, né? E aí você sofistica um pouquinho a gestão, mas sem o que a Alice falou, que é essa base de princípios e valores alinhados, sociedade nenhuma dura, porque é isso, né? A gente vai tropeçar com o jeito que você trata o cliente, com o jeito que você trata a equipe, com o jeito que você trata as suas promessas, que você trata vários elementinhos aí que você fala, ah, é uma pedrinha, mas a gente não tropeça na montanha, né? A gente tropeça na pedrinha e se essa pedrinha tropeçar várias vezes, você já fala, ah, gente, tem alguma coisa errada aqui e aí não vai. Agora, hoje, tá travando esse negócio. Hoje, a gente está num momento de disrupção. Eu acho que essa palavra nunca foi tão perfeita para o agora, porque a gente ouve de disrupção, ah, é porque o mundo disruptivo parecia um negócio longe. E hoje a gente está diante aí de várias questões que se misturaram com a advocacia, as inteligências artificiais, então eu já não preciso pensar tanto, eu não preciso
e a gente tem várias facilidades aí, e a gente precisa olhar esse escritório para daqui 5 anos, 10 anos. E aí, em que pé que a gente vai estar, né? O que que a gente vai estar fazendo? Vocês têm pensado nisso? Muito. Tá incomodando? Até causou um movimento no escritório, que foi, eu e Liz decidimos nos posicionar mais nas redes sociais, né? Fazer um trabalho intencional de... A gente sempre teve rede social, né? Mas era uma coisa muito mais distante. E esse ano a gente resolveu, e entendeu, na verdade, que a gente precisa de um posicionamento intencional, diretivo, que isso faz parte hoje do que é ter um escritório, né? Nós ouvimos uma frase assim: o que te trouxe aqui, o que te trouxe até aqui, não é o que vai levar você nos próximos 20 anos. Então, a gente está aí, está aprendendo, né, sobre as inteligências artificiais. Hoje, voltando do cliente, eu falando para a Alice que ontem eu estudei uma questão da reforma tributária e fiz um prompt na inteligência artificial para ele me passar uma nota técnica. Tem que ter muito cuidado, né, porque a inteligência artificial ainda está aprendendo, direito tributário mente, trapaceia, não está Alucina. perfeito. Alucina, mas eu dei o prompt, eu dei todas as informações que eu queria ali e pedi para ele fazer a nota. E, de fato, ela me entregou uma nota técnica muito boa, conferi e tudo mais. Só que eu ainda, não sei se sou eu, a nossa geração, eu fico assim, parece que eu estou trapaceando. É muito fácil, né? Assim, nossa, não é escrever, a gente escrevia, depois corrigia, dava para o outro ler. Tal. Não, hoje não. Hoje você dá um comando ali, e se você der um comando bem feito, você vai ter uma resposta bem dada, e o trabalho está pronto assim, né? Então, admirável mundo novo em que estamos, né? Esse sentimento eu confesso que eu também tenho, porque eu falo, gente, antes a gente, né, mastigava o texto e tal, e hoje você usa a tua inteligência para falar, mas eu quero isso, 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 como se você estivesse falando para alguém que trabalha para você. Exato, Acho que a gente vai exato. superar isso, tá? Ainda é um Que bom. resquício de, ai, parece que eu tô, né? Meu Deus, vão descobrir que eu sou uma fraude, que esse texto não é meu. Não, mas Exato. ele tá. Esses dias eu fiz um teste de uma inteligência que me indicaram, que depois eu vou mandar para vocês, porque vai ser muito interessante. Eu subi um livro meu em PDF para essa inteligência. E ela, além de fazer o básico, que nem me chama atenção mais, resumo, mapa mental, a lista do não sei o quê, isso nem vem falar, isso já tá. Aham. Mas tinha um botão lá de podcast. Com base naquele documento que eu subi, ou seja, ela não estava alucinando, ela estava ali com uma dimensão limitada, né? Eu quero que você me cria um diálogo entre dois seres inanimados, dois robôs falando português, como se um homem, uma mulher, tal, dialogando sobre o livro. Você viu que no Meu capítulo Deus. A, nananã, a Lara Seller fala não sei o que, nananã, mas aí ela tem um negócio no capítulo 3. Você presta atenção. Eu até vi que uma conversa de 6 minutos falando do livro. Aí eu falei, gente. A gente ainda não viu nada, né? Isso aqui é só o começo, o negócio. Então eu fico pensando assim: a gente pega uma sentença, que recebeu a sentença num PDF. Sobe lá, estou indo para academia, eu quero o podcast de 6 minutos com alguém discutindo essa sentença. Fez isso, fez aquilo outro, mas você viu aquilo? Mas numa conversa, não é uma leitura, é uma conversa, um diálogo. Então é isso. Então a gente vai ter que Impressionante. se encaixar dentro desse universo. Eu acho muito legal que era, né, eu já tinha falado para vocês nos bastidores o quanto que eu estava gostando de ver o movimento nas mídias sociais de vocês, o quanto que tá bonito, tá bem feito, tá de qualidade. Eu acho que é isso, né? A gente demora muitas vezes a entrar nesse para falar assim, mas eu quero ter a minha identidade, o meu jeitinho de fazer, né? Então, parabéns, porque realmente é por aí. E a gestão do escritório hoje está funcionando como? Olha, Vocês nós, duas no comando? Lógico. nós duas contratamos uma controladoria.
treinada, né, que inclusive está fazendo MBA com você, Minha aluna. e contratamos também, Apaixonada em você. é, e Mentira. contratamos também uma gestora que cuida da parte administrativa, mas uma pessoa com perfil de mercado. E então a gestão do escritório, ela é direcionada por nós, mas o nosso desafio tem sido dar autonomia para que elas tomem decisões, para que elas conduzam as questões do dia a dia. A controladoria tem autonomia para cobrar a equipe, para exigir cobrança de prazo, para estabelecer a forma como isso deve ser feito. Então, nós estamos nesse processo de dar autonomia para a nossa equipe, tanto essa administrativa, quanto a equipe de execução do trabalho em direito tributário. Então, esse tem sido o nosso desafio. E com isso, a gente também oferece o treinamento. O escritório tem essa preocupação. Então, nós estamos, para mim, a inteligência artificial equivale à prensa de Gutenberg. Eu acho que a mudança vai ser equivalente, né? A gente pode, agora não está percebendo, porque nós somos o peixinho ali nadando dentro da água, mas nós vamos perceber que nós estamos vivendo numa virada de chave de tempo e a história vai contar isso, e eu acho que a inteligência artificial equivale a uma mudança tão brusca quanto a prensa trouxe para nós. Então, nós nos interessamos, né? Eu tenho interesse, eu gosto de ir atrás, de estudar e tal, e a gente ofereceu isso para ele. Nós estamos para eles, estamos instrumentalizando a equipe, colocando à disposição da equipe, para que eles também sejam treinados para entender, né, o que que é a inteligência artificial, como é que pode extrair o melhor dela, fazer isso. Porque quem não fizer isso agora vai ficar perdido daqui pouquíssimo tempo, né? E percebendo isso, a gente decidiu também, dentro dessa direção de ter uma presença intencional nas redes sociais, que a Fernanda falou, nós decidimos também criar infoproduto, que é uma coisa que você faz muito bem há muito tempo que você faz e faz muito bem. Antes disso ter esse nome até. Muito antes, Era o exatamente antes Paul, de não ter era, esse Lara? nome. Você não ia desenvolver, era o Paul, O John, Era o John. Do John Lennon, não é o John, Paul, o o John era John. a inteligência artificial que o Rodrigo criou em Era, 2017. Ninguém foi. estava preparado para isso, né? Ele nasceu É. muito, ele é um reborn de verdade, né? Ele é um bebê reborn, ou não born, sei lá o quê. Mas em infoproduto, eu lembro da época que a gente, em 2009, dava aula online pelo NetSalas. Nossa. Olha Era só. assim, um negócio do tempo da pedra. Então, assim, vai se modificando, né? Então, vocês hoje estão com essa pegada Estamos. de infoprofessor, porque eu acho que esse é um outro ponto que, como essa questão na pandemia, principalmente, a gente ficou atropelado por infoproduto com uma visão uma pegada muito comercial, uma coisa muito, o marketing, etc. Mas, na verdade, a gente está só dando uma roupagem nova para algo que sempre foi. Advogado sempre foi professor, ponto. Sim, É. Agora, fazer esse professor atuar ou numa sala de aula com tablado, giz, né, quadro negro, para 30 pessoas, 40 pessoas, e evoluir isso para essa tela que você pode atingir gente em tudo quanto é lugar, é uma democratização incrível do conhecimento, né? Então, sem dúvida. que bom, É. estou feliz. Qual é Nós, qual é o produto? Qual é o curso? Enfim, o que que vocês estão criando? nós O lançaremos primeiro, agora, no mês de junho, um curso sobre a reforma tributária. Show. E vamos também falar um pouco sobre a nossa visão da advocacia tributária. Nós vamos ensinar um pouco sobre a advocacia na área tributária. Não a advocacia na área tributária, assim, o que que é tributo, Uhum. mas o nosso posicionamento, porque nós somos hoje um escritório boutique no Centro-Oeste, nós somos conhecidos, nós trabalhamos para as maiores empresas daqui. Então, existem ações, posicionamentos, forma de conversar com o cliente
que para nós são tesouros que a gente nunca entregou, né? São coisas que a Uhum. gente vivencia e temos o feedback dos nossos clientes que são valiosas, e agora a gente está querendo embrulhar isso e entregar isso para quem quiser advogar na área tributária e tiver o nosso perfil. A gente não tem perfil de vendedor de Barça, não temos, né? Esse não é o nosso perfil. Nosso perfil é um perfil mais conservador, mas a gente tem público para isso, tem gente querendo aprender isso, né? E aí a Sem gente dúvida. pensou, então vamos preparar algo assim, ensinar um pouco sobre isso. Nós não somos acadêmicas, né? Então, nosso curso, nossa linguagem, ela não é com academicismo, ela é prática, é para advogar. Você quer advogar mesmo, né? Nosso escritório, a Lara sabe, já teve no máximo 15 pessoas, né? Nós giramos sempre, a nossa equipe toda fica entre 10, 12 pessoas, já chegamos 15, 16, mas a média 10, 12 pessoas. Mas administramos um passivo aqui dentro de mais de meio bilhão, né? É. Então, assim, é um escritório relativamente pequeno, do ponto de vista de número de pessoas que atuam, mas que faz um trabalho grande, porque pegamos causas grandes, pegamos empresas grandes, e a gente entende que não é o falar difícil, não é o acadêmico, não é o. Mas exige um grau de sofisticação. Direito tributário, para o nível que a gente, para as empresas com que a gente trabalha, existe um nível de sofisticação intelectual, até para você saber que naquele cliente que você está chegando, você vai falar de um jeito, aquele outro, você vai ter que falar de outro, né? Uma coisa assim, a Bíblia fala, né? Os gregos como os gregos, né? Aos judeus como aos Físico judeus. como grego para com os gregos, né? Isso, porque nós estamos em Goiás, né? A agroindústria é muito forte, a formação então assim a gente também precisa entender o nosso público, entender. Então quando eu falo sofisticação, eu não estou falando de me ajuda aqui, meninas, Rebuscamento é sofisticação de mesmo de percepção. juridiquês muito. Não é É disso, uma, é, é de é uma entendimento do sensibilidade, negócio, né? né? Não é Do uma coisa negócio. elitista, é uma sensibilidade também, né? É É você. conhecer negócio, economia, né? Saber onde que a empresa está inserida, o seu estado está inserido, o que que é relevante para essa região. Nós atuamos com empresas nacionais também, sabemos fazer essa leitura, né? É, Então, não é feijão com arroz. A pessoa que é. nos ajuda na internet queria que a gente falasse sobre tributário não ser um bicho de sete cabeças. Você precisa ver a minha cara e os vídeos como ficaram, porque assim, não é de fato, não é um bicho de sete cabeças, mas não vem falar Mas para é mim um pouco, tem que estudar, senão não que vai, assim, né? É. Não vai. E eu acho que trazer isso para um público, principalmente para quem está começando a advocacia, ou para quem já tem um escritório que está ali é, com o desejo de especializar, mas sem saber direito como é que o modelo de negócios funciona, porque é isso. Quando a gente começa a entender melhor a advocacia em si e ver Brasil, você sabe que tem várias advocacias em termos de modelo de negócios. E a uhum, partir do modelo de negócios, você vai ter decisões de gestão que aí vão desde quem vai trabalhar comigo, qual vai ser o grau de cuidado na produção jurídica, o que que a gente deve, o que que a gente, qual é a nossa característica, como que a gente garante para o cliente que a gente vai realmente entregar aquilo que ele veio buscar, qual vai ser a forma de eu me posicionar como advocacia tributária, né? Que é diferente da advocacia criminal, é diferente da advocacia É, de volume, né? É é, diferente. Você tem abordagens diferentes. Do previdenciário, se você atua para a empresa é de um jeito, para a pessoa física é de outro. Então, entender o modelo de negócios de quem vive esse modelo, né? Há 20 e tantos anos, na mesma especialidade, podendo dizer na primeira pessoa do plural aqui, porque vocês duas, né, falam em uníssono, o que tirar de proveito de uma advocacia tributária num Brasil que muda a cada 2 minutos,
com todo um contexto econômico que você tem que estar muito atento, porque é isso. A minha visão é que não é só uma petição, né? Não É é, verdade. se você não entender contexto, objetivo da empresa, quem é aquele empresário, porque também muda, né? A depender de o que ele quer fazer, muda toda a É. estratégia. Então, precisa pensar além. Isso não tem nada de advocacia só, né? Advocacia, relacionamento humano, entender a macroeconomia. Nossa, vou estar curiosa para ver isso, hein? E a gente acabou de falar, né? Uma petição, a inteligência artificial fará, né? Um relatório, um resumo, ela fará. Mas Ela, qual? não, sem Com que dúvida, né? objetivo? É, é igual, eu não sei se vocês já leram, acho que Lara, com certeza já leram, que a nossa geração está mais inteligente do que a que está vindo. Que normalmente as gerações que estão vindo vêm mais inteligentes do que a que vai suceder, né? No nosso caso, nós estamos mais inteligentes porque nós passamos os dois modelos, né? Estamos vivenciando essa mudança e, por exemplo, nós sabemos fazer um prompt, nós sabemos analisar o texto que a inteligência artificial está nos entregando e depois mastigar e entregar verbalmente para o nosso cliente aquilo que foi feito. Então, ainda que eu ainda tenho aqui uma síndrome de impostora com a inteligência artificial, né? Ó, eu emiti nota fiscal do escritório, gente. No começo eu era financeira, a jurídica, né? Aqui entre nós, até lavar banheiro nós lavamos, né, Liz? A gente tinha uma Tinha, escalinha de tinha uma lavabo, agenda. A gente estava na agenda. E aí hoje a gente não cuida mais de prazo. Nós temos uma controladoria que faz tudo isso para nós. De vez em quando eu fico, deixa eu dar uma olhada. Mas nós temos uma controladora muito boa, aluna da Lara, maravilhosa. O administrativo Danada. financeiro o administrativo financeiro, que hoje nós temos, depois de tantos anos, agora nós temos uma financeira que, de fato, pensa em financeiro. Ela não está só administrando o dinheiro que sai, o dinheiro que entra, ela também pensa no futuro, né? Ela também faz alguns alertas para nós, inclusive está pão dura com a gente, né, Lisa? Agora, para a gente aumentar nosso DL, está uma luta. Pois é, gente. Nós criamos um monstro. Doberman, que tá lá assim, ó. Tá uma, é isso, está uma Não vem luta. pedir dinheiro, não, ó. Exatamente, a gente quer fazer um investimento e nos filiarmos a uma associação. As duas coisas apareceram juntas. E a gente foi falar para ela, ela, o quê? Assim, ela já veio Temos isso no orçamento. Pense Não para o estava ano no que plano vem. plurianual. mas É, é tudo mas muito é bom. que Isso nos legal. dá um descanso para desenvolvermos outras áreas. Uma das coisas, para quem está começando, que eu percebi. Às vezes a gente pensa assim, gente, se eu parar de fazer isso, eu vou me tornar desnecessária. Mas na minha experiência, o que eu percebi foi, cada coisa que eu deixei de fazer no escritório, que eu deleguei, me trouxeram outras três para fazer, É que né? você vai subindo degrauzinhos. Exatamente, É, exatamente. é. Isso E você assim, fala muito nos seus cursos, e eu acho que as pessoas que estão ouvindo devem, guardar isso. Profissionaliza a sua gestão. Se você ainda não puder contratar, de qualquer forma, aprenda a gerir, né? Aprenda a fazer os seus contratos, sempre tendo uma coisa que a gente teve desde o dia 1. Nós vamos ter contratos mensais que cubram as despesas do escritório. Então, aprenda a fazer isso, tenha isso em mente, construa o seu negócio com uma visão de gestão profissionalizada. Se você não pode contratar ninguém, assista os cursos da Lara, Tem né? coisa de graça na internet. E se prepare, né? Trate como uma empresa, não trate como uma coisa muito caseira, porque senão depois ele te engole, a gestão te engole, engole seu lucro, né? O direito tributário é um direito de onde vem muita prosperidade. E isso nós construímos a nossa vida aqui dentro do escritório. O escritório cresceu e hoje nós somos considerados um escritório grande em faturamento, porque nós temos uma gestão organizada, a gente consegue olhar os números, a gente prioriza as nossas despesas mensais, mantém as despesas enxutas
mas nós também, como somos de uma geração que não está acostumada a mostrar, a gente sempre foi muito acanhado, Correta. muito discreto, né, em conversar sobre os números do escritório, né, porque a nossa geração não tinha isso, né, de você ficar evidenciando a sua prosperidade. Mas nós podemos atestar que o direito tributário é um direito que permite que você tenha bons faturamentos, um bom faturamento no escritório, sem Isso. necessariamente precisar ficar fazendo evidência de sinais exteriores de riqueza na internet. Entregue um bom trabalho e é uma das coisas que a gente fala no curso. O seu cliente vai te indicar e vai ser o melhor marketing que você vai ver. Melhor do que 10 posts no Instagram. É o seu cliente te indicar. Não, sem dúvida. O outro falar da gente tem um poder muito maior do que a gente falar da gente, né? Sem dúvida. E esse Sem dúvida. cuidado, eu acho que você trouxe uma coisa e eu me identifico muito porque nós somos a mesma geração, né? Eu sou formada um pouquinho, uns parzinho de anos antes, mas assim, a gente é da mesma formação de escola, de anos 80, 90 ali, que é onde a gente traz o que a gente, enfim, herda desse momento, né, dessa cultura do que somos, né? E realmente essa exposição exacerbada ou colocando isso como ponto principal para que o outro entenda que eu tenho sucesso ou não a partir do carro que eu ando, da roupa que eu visto, isso é uma coisa assim que acho que tem que tomar muito cuidado, porque quando você faz o bom trabalho, para mim a maior ostentação é alguém que experimentou o teu trabalho dizer que o trabalho foi, nossa, uau, né? Atingiu, assim, acho que isso não tem assim prazer maior. Até vem os honorários ali depois, não sei o quê, mas assim, quando a prova daquilo que a gente lutou por tanto tempo, que estuda, que vê, que se dedica, etc., e vem um cliente e faz isso, de fato, não tem peso maior, na reputação de um advogado, de uma advogada, para poder levar adiante, né? Eu quero vários feedbacks positivos, então eu vou cuidar das pequenas coisas, vou fazer bem feito os pequenos passos, desde o atendimento da secretária É, até, né, até a entrega final ali do trabalho, até enfim, é, tudo. é. Hoje, Lara, de manhã nós visitamos um cliente e vivenciamos o que você acabou de dizer. O principal cliente do escritório está conosco desde 2004, né? Está passando por uma Uhum. mudança econômica dele, mas enfim, então são mais de 20 anos com o cliente. O jurídico interno dele, nós prestávamos serviço para ele, saiu dessa empresa há um ano e meio e está no mercado. Ele é um advogado trabalhista e está no mercado, visitando empresas e tal. E ele nos convidou para apresentar para aquelas empresas que ele está vendendo o serviço dele. E hoje ele nos chamou para visitar um cliente. E o que ele falou de nós, da frente do cliente, na nossa frente, eu fico até emocionada, né, Liz? Eu falei, nossa, É, doutor Júlio, obrigado. Até falei o nome dele, doutor Júlio, obrigado. Porque ele falou, olha, eu trabalhei com muitos escritórios, mas do ponto de vista do que elas entregam, na transparência, na, no fato de serem solícitas, eu nunca vi. Então, assim, inclusive no escritório que ele está hoje tem tributário, mas ele fala, não, eu vou, as meninas, eu trago as meninas por isso. Eu acho que esse é o melhor prêmio. Claro, a gente precisa, o financeiro, né, sim, sem dúvida, mas ouvir isso de um cliente é uma delícia, sem dúvida, E é isso uma medalha. transforma o teu marketing pensando objetivamente no escritório. Claro que tem o prazer pessoal, né? Daquela coisa assim, ai, que alegria eu não ter decepcionado esse cliente, né? Que você fica assim, ai, que bom que ele gostou, porque é sempre uma caixinha de surpresas, né? Cada um tem uma visão das coisas, cada um tem uma expectativa diferente, não dá para agradar todo mundo. Mas quando vem assim, dá aquele quentinho no coração. Agora, pensando objetivamente no escritório, buscar feedbacks positivos a partir do, não acidental,
a partir do cuidado de pequenos pedaços, para você falar assim, olha, isso vai gerar no meu escritório mais clientes e, por consequência, mais faturamento, mais condição de contratar outras pessoas, mais isso, mais aquilo, é estratégico, né? Construir reputação é estratégico, não é um acidente, né? Não é um acidente. Eu tenho uma palestra que eu me inspirei no livro do meu mentor. Meu mentor, ele é meu mentor já há 25 anos, que eu conheci eu com 30 anos, aluna do meu MBA, ele é americano, na verdade ele é inglês, que mora nos Estados Falou Unidos, dele, enfim. aham. E é meu mentor até hoje. A gente se encontrou em Viena no passado. Ele falou: ai, quer ser nossa guia? Vamos. Eu falei: nossa, só para andar com você, conversando ali, e a gente, né? Ele é uma pessoa incrível. E ele tem um livro que fala de virtudes e negócios. Olha só, que legal. E ele é do mundo dos negócios. Ele foi VP de uma grande indústria multinacional, enfim. E aí eu falei assim, deixa eu pegar emprestado isso, porque é de uma riqueza tão grande essa conexão, porque as pessoas acham que virtudes, e aí a gente pega todas aquelas virtudes humanas, né, desde a compaixão, da esperança, a temperança, coragem, a justiça, etc. Tudo isso não pode ser subjetivo. Então, quando você traz isso para os teus valores praticados dentro do escritório, a forma como você lida com o teu cliente, como você lida com a tua equipe, como você distribui o trabalho, como você dá um feedback, dá uma bronca, enfim, tudo que acontece ali, se esses valores estão ali embasando todas as decisões, não tem como os negócios não acontecerem. Uhum. Não tem como. É assim, é tão matemático que não tem como não acontecer. Então, quando eu falo, eu gosto muito de conversar com vocês duas, é porque isso é tão claro, e dentro de um uníssono, né, de vocês duas terem um alinhamento tão grande nesse sentido, e que nada do que vocês conquistaram é um acidente, é fruto de valores e princípios aplicados para a geração de negócios. Então, uma relação positiva com o cliente, uma relação positiva com a equipe, uma relação positiva entre vocês duas, a relação com o dinheiro muito positiva também, porque é isso, né? Tem gente que pira, né, É. nesse negócio e aí, de repente, fala, nossa, agora eu posso fazer tudo e passar por cima do outro, né? Então é isso. Nossa, eu fico assim muito feliz e sabendo já para o nosso último pedaço da noite, porque senão a gente pode ficar aqui para forever and ever. Como é que vocês estão enxergando? A gente já falou um pouco disso, mas assim, uma projeção do escritório para 2030. Qual o pensamento? Quais são as grandes mudanças? O que que a gente está se preparando, né? O que vocês têm pensado sobre isso? Bom, a reforma tributária nos consome, né? E o período de transição, você falou 2030, o período de transição da reforma tributária termina em 2032. Então, vai ter muito trabalho. Daqui até 2030, até 2032, o direito tributário está passando por um cataclismo, né? Com novos, o que traz muitas oportunidades para aqueles que querem entrar e traz para nós também, que já estamos aqui há tanto tempo. Tem uma coisa que a gente tem escutado é, não, agora fica todo mundo igual. Quem tem experiência, quem está chegando, e a gente sabe que não é assim. Porque é claro que o que está acontecendo do ponto de vista de reforma tributária, eu leio como a mesma coisa que aconteceu nos 10 primeiros anos pós-Constituição, que você até mencionou, né? Que foi o período áureo do direito tributário, sem dúvida. Nós vamos ter um período áureo novamente. Por quê? Está tudo sendo mexido, tudo, conceitos, a lógica do tributo, né? Princípios, a forma como os tribunais vão interpretar. Na verdade, a reforma tributária está trazendo até uma nova justiça para julgar o IBS. Ninguém sabe quem que vai julgar o IBS, um tributo supranacional. Então, fala-se até numa nova justiça. Muito trabalho. E num momento que também existe uma mudança estrondosa no nosso jeito de trabalhar, com inteligência artificial, entregando relatórios, nos substituindo, né, em alguns trabalhos, a gente tem que se adaptar, né? A gente tem que se adaptar. O que eu vejo nos próximos 5 anos, muito trabalho,
muita adaptação, abertura para mudanças, para novidades, né? E aí eu tenho uma sócia que é muito boa nisso, que abraça novidades, que sempre está buscando, né? A Liz não tem medo de nenhuma novidade, de mudança, de vamos lá, com ela mesma, a ativação é com ela. Então é isso, muito trabalho, muita mudança, e tem que estar disposto. Tem que estar disposto a aprender, a abandonar algumas coisas que a gente já tem como tão sólido de conhecimento. Eu sempre fiz assim, vou fazer assim até o fim. Não, eu sempre fiz assim e deu muito certo. Então vamos dar umas mudadinhas, uma ajustadinha. Acho que é isso. Não sei se tem muita mudança, gente. Tem que estar pronto para a mudança e continuar estudando. Isso é sem dúvida. Isso não muda, né? Isso não muda. Quer complementar, Alice? Eu acho que uma coisa que para nós é um valor muito grande e vai ser muito valorizado nesse novo momento é a humanização dos relacionamentos através da verdade, né? Num mundo muito plástico, né? Muito pasteurizado, muito igual. Então, quando você apresenta uma advocacia de verdade, uma vida de verdade, e tem um compromisso de falar a verdade para o seu cliente, isso vai ter valor. Para nós é um valor inegociável. Fechando negócio ou não, a gente não vale a pena para nós ganhar dinheiro negociando valores. Mas eu acredito que num mundo de ausências de valores, aqueles que têm isso muito latente e inegociável, vão ver que isso vai ser muito buscado, né? Eu acredito nisso, isso vai ser buscado. Eu concordo plenamente, porque quanto mais tecnológico, realmente você não pode esquecer do outro lado, né? Senão a balança vai pendendo para um lado que você fala, e aí, né? É só apertar botão, É, é tão, né, matemático assim, e é bem isso, né? Eu estou fazendo um uma imersão, um treinamento em conselho, né? Isso tem sido uma coisa que eu tenho praticado em alguns escritórios, até para trazer sócio, assim, tem o seu momento para você poder pensar numa pauta diferente. Então, quando tem um abelhudo ali de fora para poder trazer um pouco a rédea ali, acaba tendo funcionado muito bem. E eu acredito muito em governança, pelos princípios da governança. Eu acho que isso vai trazendo para o escritório mais maturidade e tal. E o grupo de professores com os quais eu estou estudando, eles têm uma visão estratégica e eu que gosto do planejamento estratégico também há muito tempo, mudou algumas coisas na minha forma de pensar e fez muito sentido. Então, assim, a gente está falando 2030, 35, né? 30 tá logo ali, né? Foi o que Fernanda falou. Só de cronograma de reforma tributária já está ali, já está tudo planilhado, o que tem que acontecer e aí todas as consequências disso, né? Então, como escritório, o 32, 30 já está ali dentro do planejamento e a gente precisa tá sempre se antecipando, sempre vendo o que virá, né? Lógico que não dá para ter uma bola de cristal, a gente tem algumas ideias, né? Ouvi vocês falando, vão ter que ter muita capacidade de adaptação, de adaptabilidade, de novos aprendizados, mas a gente não sabe exatamente o que é isso. E aí, o que me trouxe dessa imersão, pensando em termos estratégicos, e até pegando um gancho do que a Fernanda já mencionou, a gente precisa entender que a gente precisa trabalhar com dois motores. Que é a tal da visão ambidestra da gestão, né? Então, numa mão você tem a eficiência do teu hoje. Então, hoje a gente já tem cliente, a gente já tem processo rodando, a gente já tem equipe trabalhando, a gente tem controladoria, a gente tem uma gestora. Esse movimento que já existe tem que atuar em eficiência. Minha missão é ganhar mais eficiência nesse trabalho. Se é via IA, se é via o que for, a gente tem que ganhar mais eficiência, para não ter custos exacerbados, para eu, enfim, para eu trabalhar essa eficiência.
E na outra mão é quando eu vou buscar a minha inovação enquanto escritório. E inovação é um termo assim muito gigantesco que realmente não cabe em uma página, né? Agora, nesse hoje, quando a gente está fazendo planejamento, pegando o hoje 25, 2025, eu preciso trabalhar essa mão esquerda aí de Uhum. eficiência. Eu tenho que fazer escolhas do que eu não faço mais, muito objetivamente. Isso a gente não faz mais. Esse tipo de ação a gente não faz mais. Esse tipo de cliente a gente não atende mais. Sabe, ter muita clareza em relação aos nãos que a gente vai dar, buscar eficiência e, olhando para o futuro, pensar em talvez três etapas: uma mais próxima de inovações mais imediatas, uma mudança de ferramenta, uma mudança de sistema, uma mudança de algo mais imediato, um infoproduto, coisas que eu estou trazendo de novidade para aquilo que eu já fazia, mas eu não fazia, então é novo para mim, então eu estou dentro de num laboratório bem real. Uma segunda, que são alguns testes. O que é que eu preciso desenvolver para daqui 3 anos? Será que vai ter alguma inteligência que vai me ajudar a fazer um cálculo de imposto, que vai me ajudar a fazer enfim, será que tem coisa para eu pensar junto com outros técnicos, outras pessoas, para a gente poder já começar a vislumbrar antes do tempo, usando o meu conhecimento, então fazer essas experimentações ali no segundo momento. E lá na frente é quase que é tiro na lua, né? Eu tô ainda muito na hipótese, mas eu não posso esquecer desse ponto lá na frente. Então, esse olhar meio tridimensional, quadridimensional lá na frente, mais para cá, mais imediato, o hoje e o ontem, né? O que que eu não posso mais fazer. Então, isso eu acho que assim fala muito sobre tudo que está acontecendo, né? E o que a gente pode tirar de proveito para os nossos escritórios. E aí, óbvio, quanto mais a gente tiver tempo para pensar nessas coisas, sem fazer operacional, bota a inteligência artificial para fazer, bota o Sim, prompt aí e sim, fala, ó, sem culpa, sem nada, vamos para frente, né? que bom. Lara, eu quero sugerir um próximo. Olha, eu já estou me oferecendo para um próximo Bora. episódio. Histórias tristes para navegar um escritório de sucesso. Ai, mas isso vai ser assim, tragam os lenços. Por que que eu pensei? Porque a gente tem muitos reveses, né? Tem muitas coisas que a gente vivenciou assim, e que você passou conosco algumas delas, mas que estamos aqui, né? É, Então, eu acho que às vezes a gente também falar do outro lado da moeda, sabendo que a gente está aqui, né? A gente está bem, o escritório está bem, nós estamos pensando no futuro do escritório, já pensando em sucessão, infoproduto, e sucessão porque minha menina quer fazer direito. Mas ano que vem Até entra na como estagiário. faculdade. Pois é. Então, assim, já estamos, apesar de passamos muita coisa e estamos aqui. Então, não é uma coisa triste para falar, é só assim, a gente passa, a construção Episódios. a construção da resiliência, de entender que a gente está aqui e que todo mundo vai passar. Porque senão, a pessoa, a hora do primeiro revés, né, a pessoa quer desistir. E não. Então, fica a dica aí, histórias tristes para navegar o Boa. escritório de sucesso. Ou episódios superados, né? Eu acho que O episódio é isso, é isso. que triste mas a gente superou, então já nem lembro Deixou de mais, ser né? triste, né? Já deixou de Verdade. ser triste. Foi nós temos mais um o projeto preço da pessoal universidade. que chama Velhinhas Felizes. Boa. Nós Tô dentro, percebemos tá? que muitas vezes as mulheres, nós mulheres, tendemos, por causa das próprias escolhas de vida, na terceira idade, ficar amarga, né? Não é incomum você achar mulheres mais velhas que ficaram amargas pelas coisas que aconteceram. Então, olhando para as mulheres à nossa volta que acabaram ficando assim por tudo que elas vivenciaram, nós decidimos que nós vamos ser aquelas velhinhas sem noção. Mas a Você já gente vai. viu um Eu ontem estava postzinho? pensando, gente, eu vou ser a Nair Belo, sabe? Eita. Eu não quero ser uma pessoa amarga. Nós já passamos de tudo quanto há nessa vida, mas a gente vai rir disso e vamos ser felizes.
quando você fala isso, eu lembro, eu já vi um post na internet que já passa nesses reels da vida, uma velhinha numa lambreta em Roma e ela pilotando essa lambretinha dela, assim, alucinada, de capacetinho. Eu falei assim, gente, sou Sou eu tenho que eu. aprender a É pilotar a você. Eu vejo você fazendo isso. Gente, eu já comprei até a lambretinha, tá? Que eu Gente, a pronto, Fernanda então está com é isso isso. agora. Ela comprou uma motoca elétrica para a filha dela, mas agora ela está com isso. Você Lógico, chega Na lá, ela está verdade, de terninho, toda francesa, na motoquinha. eu de capacete. adoro. Eu só não saio, assim, não ando muito na rua porque eu acho perigoso, né? Mas eu acho chiquérrimo eu na minha Sensacional. motoquinha lá. Não, é isso, é sobre isso. Estamos juntas. Me coloca nesse projeto, Liz, porque é isso, Hashtag entendeu? velhinhas felizes. Ah, hashtag total, velhinhas felizes. Meninas, se eu pudesse, vou acatar essa nosso segundo episódio juntas aqui, porque esse papo sempre rende. Mas eu quero agradecer vocês, primeiro pela generosidade do tempo, de vocês estarem aqui, de serem tão maravilhosos, nosso papo ser tão gostoso. Ai, nossa, voou assim, eu quero ficar, quero mais, quero mais. Boa, boa mesmo. Lara, obrigada pelo convite, por esse papo tão agradável. E fica aqui em público meu afeto, meu agradecimento por você, que nos ajudou, segurou na nossa mão num dos capítulos superados da nossa história, né? Um dos mais significativos para nós, né, Liz? Meu e É, da Liz. É, um capítulo doloroso, e a Lara segurou na nossa mão e passamos e estamos aqui até hoje. É, a sua ajuda foi fundamental naquele momento, viu? Então, fica aqui o nosso reconhecimento pela profissional que você é, mas também pelo carinho pela pessoa que você é, que transparece, né, no seu trabalho. Obrigada e estamos juntos aí nas velhinhas felizes. Isso aí, muito obrigada, querida. obrigada, Lara. Obrigada por lembrar de nós. Sim. Nós somos muito gratas a Deus pelas pessoas que cruzam o nosso caminho e conseguem nos ver, além dos números, além das construções que a gente fez, mas conseguem ver a nossa humanidade. É muito bom, né? É muito bom sermos nós mesmas e você é uma pessoa que abre essa janela para quem está ao seu lado, né? Para a pessoa ser quem ela é. E essas somos nós, né? Nós não Isso aí. somos, como a Fernanda falou, nós não somos acadêmicas, nós não somos doutrinadoras, mas nós entregamos um excelente direito tributário, resultados, né, e uma sociedade saudável que virou amizade, né? A Fernanda é minha melhor amiga e estamos aí já com 26 anos de caminhada, 24 anos de sociedade e olhando para frente com planos, inclusive pós-sociedade, né? Porque o Velhinhas Felizes é longevo. É isso aí. Não, e a gente tem que falar de sucessão. Qualquer hora dessa, a gente tem que puxar esse assunto, hein? Nossa, Puxar esse assunto. precisa planejar isso, meu Deus. É, pelo menos uns 10 anos antes. É, fica a dica. Coloque isso na agenda. Tá certo. Meninas, um beijo para vocês. Fiquem com Deus e a gente vai se ver em próximos episódios, eu não tenho a menor dúvida disso. Online e presencialmente, né? Vamos para uma Sim, viagem em Goiânia ou além. Ou, Ou além. beijo, obrigada. abraço, beijo. Beijo. Que conversa boa, hein? De tudo que a gente ouviu de Liz e Fernanda, a importância que eu quero deixar aqui, a importância de um alinhamento de sócios em relação aos valores, o quanto que elas são unidas e comungam, né, e partilham dos mesmos valores, e isso faz total diferença na condução do escritório. Eu quero encerrar esse nosso episódio de hoje convidando você para se inscrever no podcast Áudio Legal no Spotify. Já aproveita e encaminha para um colega advogado, uma colega advogada. E se você quiser fazer comentários, trazendo as suas impressões sobre sociedade de advogados, a vida de sócios e o que a gente conversou aqui hoje, nós ficaremos muito felizes em te ouvir. Te convido também a nos seguir nas redes sociais. É só pesquisar os nossos nomes das nossas convidadas, o meu no Instagram, no LinkedIn. E no próximo episódio nós conversaremos com mais um sócio fundador ou sócia fundadora. Então acompanhe os próximos programas que vão ao ar a cada 15 dias. Nos vemos no próximo. Até lá e muito obrigada pela presença.